Tiago capítulo 2, versículo 14. Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Algumas vezes, irmãos, nós cristãos evangélicos, protestantes, nós tendemos a não tocar muito no assunto das obras, com medo de sermos equiparados àqueles que creem que as obras são a fonte da salvação, ou que cooperam para a salvação. Mas é necessário, amados, que nós entendamos que nós precisamos estar atentos ao todo da Bíblia, que nós precisamos ser operosos naquilo que nós vivemos e cremos, porque uma fé, prestem bem atenção, irmãos, uma fé operosa reverbera a vida do crente. Não adianta nada nós sermos crentes, cristãos, e nós ficarmos dentro do nosso espaço, sem nos preocuparmos com os demais. Nós temos que fazer a nossa vida ecoar, reverberar, pela fé que temos na prática. Não só crermos, mas agirmos e alcançarmos as pessoas naquilo que elas necessitam e precisam. Algumas pessoas acreditam que Paulo e Tiago se contrariam na questão das obras. Mas isso, irmãos, é fruto de uma má interpretação da Bíblia. A grande verdade é que ambos pensam da mesma forma e seus ensinos se complementam. Irmãos, Paulo insiste que ninguém pode jamais, por suas obras, ganhar o perdão de Deus. Este glorioso resultado tem que vir da livre graça do Senhor sobre nós. Nós podemos, dentre muitas passagens bíblicas, citar, por exemplo, Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 8, 9 e também o 10. Vou ler aqui o 8 e o 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Percebam, meus irmãos, que o homem caído
não pode fazer outra coisa a não ser receber o oferecimento de Deus nos méritos de Cristo, para ser conduzido graciosamente a um caminho novo, a um caminho vivo, a um caminho espaçoso. E para isso nós podemos ainda ler verso 10. Percebam que nós somos agentes passivos na salvação. Deus, Ele nos chamou, nos abençoou e nos salvou nos méritos de Cristo, que nos encontrou aonde estávamos e nos resgatou. Quando lemos o verso 10, e aí ele vai começar a tocar no assunto da nossa noite, diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Veja bem, agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Notem, meus amados, essa ênfase na palavra agora. Ela está se referindo à transformação, à cura, à libertação e à conversão do que éramos enquanto caídos e pecadores e do que somos hoje. Agora, nesse exato momento, Deus operou em nós uma salvação em Cristo. Deus nos resgatou quando nós estávamos caídos, Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, Deus operou em Cristo o poder da ressurreição para nós também ressuscitarmos com Ele para uma nova e viva vida. Tiago também entra em concordância com Paulo, aponta para aquele que professa ser cristão e afirma que tal pessoa deve viver uma nova vida, dando frutos como resultado da sua salvação. Irmãos, o fato inegável é que ninguém pode ser salvo mediante as obras. Todos aqueles que são desde o princípio combatidos quando criam que poderiam ser salvos pelas obras, eram chamados de legalistas. Mas, irmãos, tampouco ninguém pode ser salvo ou estar salvo sem produzir obras. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, só o somos porque Ele mesmo, por seu eterno poder, por seu eterno amor, nos chamou para estarmos com Ele, vivendo essa nova vida. Ele operou em nós o novo nascimento para que vivamos para a sua glória, uma nova fé, uma nova vida em fé, mas uma fé prática, uma fé operante. Feita esse pano de fundo, feita essa entrada, o primeiro ponto então da minha mensagem nessa noite é uma fé inútil. Mas será que existe uma fé inútil? Tiago diz que sim. Leio novamente 14, 15, 16 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, inútil. Meus irmãos, se nós voltarmos um pouco no texto, veremos uma grande contenda acontecendo ali, quando Tiago está escrevendo esse texto bíblico. Tiago está tendo uma conversa com ele mesmo e escrevendo para que as pessoas pudessem depois ler essa carta e serem então confrontados, abençoados, exortados e corrigidos. Se voltamos então um pouco no texto, nós veremos que estava ocorrendo uma contenda sobre a salvação de pobres e de ricos. Tiago deixa claro que ser rico ou ser pobre pouco importa. O que importa, irmãos, é se a fé que um e outro possui é de fato uma fé legítima.
É bem verdade, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que muitos são os ricos que não se salvarão. Logo após o seu encontro com um jovem rico, e tendo esse jovem saído da presença de Jesus, entristecido com as palavras que Jesus havia lhe dito, porque Jesus havia dito a esse jovem rico: olha, você quer mesmo me seguir? Você quer mesmo andar como eu ando, seguir os meus passos, ser o meu discípulo? Então vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Mas aquele jovem rico, ele então não quer aquilo, ele sai cabisbaixo, entristecido e vai embora. Mateus 19, 24 diz assim: e digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas perceba uma coisa, meus irmãos, Jesus não está falando que o rico não se salva. Jesus está alertando a igreja, eu e você, para que nós não nos apeguemos com um amor desenfreado pelas riquezas. Não é a riqueza que tira a salvação de alguém ou que bloqueia a salvação de alguém, mas o amor à riqueza é um impedimento à salvação. Veja, amada igreja, não são as condições sociais de alguém que faz ele ser melhor dentro de uma igreja, ou mais respeitado, ou mais digno de maior atenção, ou mais salvo, ou menos salvo. Um verdadeiro crente age de forma piedosa, independente de quanto ele possua de bens. Tiago, assim como Paulo, está pondo em primeiro lugar a fé como um esquadro para quem quer ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. O verso 14, ele demonstra algo que não deve existir. O que não deve existir? A ausência de obras. Tiago está falando: olha, você crê, que bom que você crê, você tem fé, que bom que você tem fé. Mas se você tem fé, faça, opere, pratique essa fé. Nós não podemos deixar de praticar a nossa fé. Todo cristão que tem fé realiza alguma obra, e as obras podem ser feitas por qualquer pessoa e com as mais variadas intenções. Mas veja uma coisa, meus irmãos, somente os cristãos, tomados por uma fé genuína, podem fazer obras como resultado de uma vida igualmente genuína de salvação. Porque essa obra, ela reflete uma fé que nos foi dada e glorifica o Deus Todo-Poderoso que servimos. Essa fé que Tiago está falando, está ligado ao crer. Crer é confiar em alguém. Crer é, acima de tudo, confiar a nossa vida a Deus, sabendo que Ele está conosco, nos possibilitando fazer boas obras, mesmo quando parece impossível, e até mesmo em dias de tribulação. Veja como é legal quando a gente está servindo a Deus, orando para que a palavra venha alcançar o coração da igreja. O texto que o Ricardo leu fala do quê? De um povo que estava preocupado com o seu próprio umbigo, e esquecendo das coisas de Deus. Eles não criam que Deus poderia dar a eles a restituição da sua cidade, da sua casa. E então eles, por conta própria, resolveram agir em seu próprio benefício e abandonaram as coisas de Deus. Se preocuparam com o dia, de cuidar daquilo, mas a Bíblia vai dizer: basta cada dia o seu mal. Portanto, nós cristãos precisamos agir sim com fé,
E até mesmo naqueles momentos, naqueles tempos em que nós parecemos que não vamos conseguir, que nós não podemos agir, que nós não podemos fazer nada por ninguém, esse momento é o momento de agirmos. Até nos momentos mais difíceis, a história vai dizer que num campo de concentração, pessoas que criam, que tinham esperança, conseguiram salvar outras pessoas da morte, através de gestos, de atos, de palavras, de intenções, de movimento. Quiçá nós, irmãos, que temos todas as bênçãos de Deus sendo derramadas, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém com alguma coisa. A história mostrou que homens piedosos fizeram muito por esse mundo, mesmo quando eles não podiam fazer nada. Nós precisamos entender, irmãos, que as obras que o crente faz são para a glória de Deus, e não para que consigamos uma pontuação diante de Deus. Quando o filho pródigo está voltando para casa, ali ensaiando o seu discurso, a cena que vemos é de um pai cheio de amor, de um pai cheio de graça, o recebendo sem fazer exigências. Se dependesse de nós, irmãos, oferecermos algo para somente depois sermos aceitos pelo Pai, nós estaríamos perdidos. O que Tiago está propondo aos cristãos é uma obra que aconteça como resultado da sua aceitação pelo Pai na casa do Pai. O que Tiago está falando para nós, amados, é que nós devemos corresponder ao Pai pelo amor que Ele dedicou a nós e derramou em nós e nos abençoou, e fazermos a nossa fé prática, louvar a Deus, glorificar a Deus. Logo, todo cristão consciente da sua grande salvação, salvação que se operou em sua vida, pode e deve e consegue produzir frutos de gratidão ao nosso Pai. Mas, percebam, meus irmãos, que todas essas obras que devemos fazer precisam ser acompanhadas de fé. Não existe obra agradável a Deus sem que seja acompanhada de fé. Não existe fruto sem raiz. Bem disse o salmista quando escreveu: agrada-me, Senhor, realizar a sua vontade. Ou ainda o nosso próprio Senhor e Salvador disse assim: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Realizar, fazer, tudo isso está dentro do pacote da salvação, e o fazemos para a glória de Deus. Amados, existem muitas carências pelas quais devemos orar. Muitas pessoas precisam das nossas orações. Todavia, Tiago está nos ensinando que não podemos simplesmente achar que a nossa oração basta, que a nossa oração é suficiente. O verso 15 vai deixar muito claro que é preciso fé, mas que também é preciso obras. A mesma fé que nos move a orar, deve nos mover a fazer algo que supra a necessidade de alguém que precisa. Se alguém padece de algo que podemos, de alguma forma, ajudar e não o fazemos, a Bíblia vai dizer que nós cometemos pecado, e a nossa fé, então, é tida como morta. Eu creio, irmãos, que seja importante também que saibamos que devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, para sabermos a hora de agirmos, mas sabermos também a hora de esperarmos. Do contrário, irmãos, nós corremos o risco
de viver num ativismo religioso, e isso nos levará à exaustão. Não é pelo muito fazer. Nós não vivemos para fazer, fazer e fazer. Nós cremos num Deus que usa aqueles que Ele disse que fez, que já lhes preparou obras numa eternidade para que fizessem. Então, nós sendo cristãos, crentes em Cristo, criaturas de Deus, espirituais, nascidos de novo, o que nós fazemos? Nós oramos a Deus e dizemos: Deus, me dê a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então Deus, Ele vai colocando diante de nós aquilo que devemos fazer, porque, amados, quando fazemos conforme a vontade de Deus, isso não é um fardo, não é um peso, mas é uma alegria, é uma glória. É bom fazermos aquilo que Deus nos direciona a fazer. Segundo ponto, irmãos, nossa fé pode ser testemunha, pode ser testemunhada através das nossas obras. Verso 18 vai dizer: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tentar mostrar a fé sem que haja frutos é uma impossibilidade. Quando não existem frutos, nós temos um sinal de que algo não está em ordem e que, na verdade, a nossa fé não se trata de fé. O que Tiago está insinuando, ou melhor dizendo, insistindo, é na ideia de que a fé e a obra devem andar juntas. Nem a fé, nem as obras podem ser vistas ou praticadas meramente como um ato religioso. Elas precisam ser vividas na forma de um evangelho prático. É como Paulo, irmãos, falando aos Coríntios, declarou: ainda que eu tivesse toda a fé e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E esse amor que ele fala não é o amor da boca para fora. O que Paulo está falando é de um amor prático, de um amor que não é sentimento, de um amor que é ação, que age, que faz. Portanto, irmãos, as obras são parte visível de uma fé genuinamente cristocêntrica. Os judeus costumavam recitar Deuteronômio 6, verso 4 e 5, todos os dias, 2 vezes pelo menos por dia, para demonstrar a sua espiritualidade. Eles diziam assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas Tiago vai resgatar esse verso num tom de ironia. Tiago, no verso 19, está dizendo que a crença dos seus ouvintes não podia ser meramente da boca para fora. Não adiantava recitar uma passagem bíblica, era necessário praticar aquele texto, fazer ele vivo na nossa vida, para que as pessoas fossem abençoadas. Verso 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago está lembrando os seus ouvintes de que os demônios muitas vezes demonstram crer em Jesus quando eram enfrentados, quando eram expulsos. O que Tiago, de forma muito dura, está dizendo é que os que possuem uma fé fingida e não praticante são piores que os demônios. Veja como isso é duro de ouvir, irmãos, como isso é pesado. Ele está dizendo que a situação daqueles que vivem uma fé fingida, que sabem da sua situação e não mudam e não se convertem, são piores do que os demônios que, sabendo da sua condição de perdição eterna, ainda assim estremecem diante de Deus.
Vejam, irmãos, que a situação de muitos falsos cristãos, como por exemplo os liberais, os progressistas, é pior do que a dos demônios. Os demônios creem que Deus é um só, creem na existência de Deus. Eles não são nem ateus e nem agnósticos, creem na divindade de Cristo e se dobram diante dele, creem na existência de um lugar de castigo eterno, creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará e sabem que todos deverão comparecer diante dele no dia do julgamento. Mas estes que hoje levantam bandeiras contra as supremas verdades da Bíblia, parecem não aceitar nenhuma dessas verdades. Terceiro ponto, uma espiritualidade insensata. Vejam, irmãos, como nós, cristãos, devemos e precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, para não viver uma fé inútil, para que a fé que vivemos testemunhe a nossa fé diante das pessoas, e para que a nossa espiritualidade não seja uma espiritualidade insensata. Eu leio novamente versículo 20 até o versículo 26, diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deixa eu abrir um parênteses aqui no verso 22. O verso 22 diz assim: vês como a fé operava juntamente. O termo usado ali para operava juntamente é sinergia. Sinergia quer dizer em comunhão, em apoio, uma coisa ajudando a outra. E ele fala com as suas obras. As suas obras fala de uma fé operante. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E esse consumou, ele vai voltar para um sentido de aperfeiçoamento. Vai voltar para um sentido de repetição, de obediência, que leva à perfeição. O que esse texto, então, está dizendo nesse verso 22? Que a nossa vida foi salva em Cristo. E ninguém toma, mas nós devemos continuar a nossa vida de salvação, de salvos, sendo praticantes dessa fé, hoje, amanhã e até o dia da volta de Cristo. Uma fé que nos conduz a sermos cristãos, que vai caminhando para a perfeição, dia após dia. Porque quanto mais nos aprofundamos, quanto mais buscamos de Deus, quanto mais Deus tem de nós, quanto mais nós agimos na caminhada cristã, mais nós aprendemos de Deus, mais nós somos aperfeiçoados. Se hoje nós não temos fé o suficiente para, de repente, obedecer a uma voz de Deus que nos diz: vai e faça tal coisa, mas temos fé para fazer algo menor e o fazemos,
Amanhã nós teremos mais capacidade, mais fé para fazer algo maior para Deus. A natureza humana, irmãos, é sempre rebelde. O homem sempre quis ser independente de Deus. A esses Tiago chama de insensatos. Tiago, no verso 20, está dizendo: eu vou provar o que estou dizendo. Então ele passa a mostrar, a partir do Antigo Testamento, que a fé real sempre é acompanhada de obras, e que esta fé operante é bem recebida por Deus. Tiago busca exemplos de pessoas que, movidas por uma fé, praticaram obras que foram aceitas por Deus. Ele aponta para Abraão, ele aponta para Raabe, e todos nós, irmãos, sabemos quem foi Abraão. Nós sabemos que Abraão estava na sua terra. Um dia ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar que você não sabe aonde é, apenas vai. E Abraão, ouvindo a voz de Deus e crendo em Deus pela fé, tomou a atitude de ir, e Deus o conduziu até a terra que Deus preparou para ele. Tempos mais tarde, Deus lhe pede um único filho, filho da promessa, e mais uma vez Abraão obedece a Deus e chega a vias de sacrificar o filho, quando Deus então envia o anjo e o detém. Abraão foi justificado pela fé, praticando em obediência aquilo que Deus lhe mandou fazer. Tiago vai citar também Raabe, que não conhecendo a Deus, mas ouvindo falar desse Deus, deu guarida aos espias e os protegeu e os livrou, porque ela creu que de fato a palavra dele se cumpriria e toda aquela cidade seria destruída. A sua fé, a sua obediência, a sua prática livrou ela e a casa dela da morte, e ela entrou para a família dos que são salvos. Ela passou a fazer parte até mesmo da genealogia de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é graça que opera uma fé salvadora. Meus irmãos, Paulo, em 2 Coríntios 13, verso 5, ele exorta-nos a que façamos um autoexame, e ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Percebam, irmãos, que enquanto houver fôlego de vida em nós, e continuarmos andando na e pela fé, os sinais da nossa fé serão muitas vezes provados por nossos atos, testemunhados por nossos atos. Não adianta você chegar numa pessoa, em resumo, Tiago está dizendo: olha, você chega para uma pessoa que está com fome, barriga roncando, e você diz: não, eu vou orar por você. E você faz uma oração e vai embora. A barriga dele vai continuar roncando. Você tem que ir até a lanchonete, comprar um lanche e suprir a necessidade da fome dessa pessoa. O que Tiago está dizendo é que nós, como cristãos, devemos entender que Deus nos tem abençoado, para que com as bênçãos que Ele nos tem dado, possamos abençoar as outras pessoas. E percebam, irmãos, que isso é muito sério, isso é muito grave. Nós não podemos, obviamente, confundir as coisas. Não achar, e eu repito isso para que fique absolutamente claro, não achar que nós estamos cooperando para a nossa salvação. Não estamos.
A nossa obra, ela está sendo em resposta à nossa salvação para a glória de Deus. Para concluir, o nosso maior testemunho de vida é seguido de uma fé viva, de uma fé prática. O maior testemunho que nós podemos olhar vem do próprio Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus foi obediente a tudo que o Pai lhe disse. Jesus executou a sua obra de forma perfeita, que nos livrou dos males, que nos fez herdeiros de Adão. Melhor dizendo, que nos livrou da herança de Adão, que era a condenação. Então Jesus, ele obedece ao Pai, ele pratica a obra cabalmente, a obra da salvação, e ele nos livra dessa herança de juízo eterno. A ceia do Senhor, da qual vamos participar daqui a pouco, é uma demonstração visível de toda a sua obra de fé. Irmãos, todas as vezes que nos reunimos ao redor da sua mesa e vemos os elementos, e nos lembramos do seu ato sacrificial, nos lembramos da sua vitória sobre a morte, e de que em breve ele voltará para buscar a igreja. Portanto, meus irmãos, nós devemos ouvir com muita atenção as orientações de Tiago e seguir nossa jornada com disposição para fazer aquilo que precisa ser feito no reino de Deus. Como está escrito na praquinha, a solitária praquinha dos nossos alimentos da cesta básica, nós podemos fazer mais. Jesus, ele disse assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus está ainda afirmando que devemos continuar trabalhando enquanto é dia, porque logo será noite e não poderemos mais trabalhar. Então, irmãos, vamos em frente, vamos crendo, mas vamos também fazendo, para que nós sejamos nessa terra aquilo que Deus nos chamou para ser, cristãos que correspondem à sua salvação em nós, sermos crentes de verdade, operosos, praticantes, em tudo aquilo que vier à nossa mão, que Deus nos dá, correspondermos a Deus para o louvor da sua glória. Se os irmãos lembrarem, me veio à mente um texto, que certo homem dava esmolas, construía sinagogas, e aquilo tudo chegava diante de Deus. A Bíblia diz que aquilo que ele fazia se achegava a Deus, Deus percebia, Deus recebia, mas Deus precisou movimentar as coisas na terra. Então Deus manda anjos lá e fala: vai buscar Pedro, para que ele venha e lhes fale palavra de salvação. As suas obras não lhe forneciam salvação, porque precisava ainda que chegasse a palavra de salvação, que era o Evangelho de Cristo. Percebam, irmãos, que isso já se realizou na nossa vida. Nós já recebemos a salvação. Portanto, nós devemos praticar essa salvação, praticar essa fé, de forma para que o mundo não só creia em Cristo, não veja somente Cristo em nós, da boca para fora, daquilo que falamos, mas que veja em nós a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, tocando nas pessoas, abençoando as pessoas, ajudando as pessoas. É para isso que nós somos cristãos, genuinamente salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus.